Oh, como é bom vir aqui diante das câmeras para fazer um vídeo para vocês falando de vitória do Dragão. O Atlético que não vencia há pouco mais de um mês e cerca de 5 a 6 jogos, né? O Atlético voltou a vencer e voltou a vencer jogando bem. O Atlético ganhou de 2 a 0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, que, convenhamos, não vem fazendo lá uma grande Série B, mas o Atlético fez aquilo que deve fazer quando enfrenta um time que está em pior fase do que ele, apesar do Atlético não estar também lá grande fase, mas fez aquilo que se esperava, se impôs jogando em casa, se esforçou, se dedicou, criou uma porção de chances e venceu com relativa tranquilidade, apesar de pequenos 5 minutinhos ali de sustos, né, para a torcida do Dragão. Conseguimos uma vitória que eu vou falar detalhadamente pra vocês, tudo que aconteceu, vamos passar aqui tintim por tintim, até porque não chega a ser uma análise muito complexa. Então peço que você fique até o final e vamos pra análise logo depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão a fim de fazer as pazes com a vitória. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E dois rubro-negros que não vinham em um bom momento, né? O Botafogo de Ribeirão Preto ficando várias e várias rodadas no Z4, treinado pelo técnico Alan Al, que já conseguiu salvar um clube do rebaixamento que era muito provável naquela época, em 2022, e justamente um time goiano, Vila Nova, e tenta repetir o feito à frente da Pantera. O Botafogo não vem bem das pernas e é um dos piores ataques da competição, empatado com o Volta Redonda. Só que o Atlético é logo em seguida o pior ataque. Se você considerar que Volta Redonda e Botafogo estão na mesma posição, o Atlético é o segundo pior ataque da Série B. Mas, falando do Botafogo, o time vem a campo com Wesley Dias, Leandro Maciel como meia e também o Gabriel Bispo formando o meio de campo. Na frente, Jonathan Cafu como um ponta, o Léo Gamalho como atacante e Jefferson Nem também como outro ponta, jogando nas laterais ali do campo. E veio a campo para enfrentar o Atlético, que vem de 2 empates e um técnico que ainda não havia ganhado nessa Série B, pelo menos não à frente do Atlético. Já treinou Vila Nova, o Lacerda, mas precisava organizar seu time para, quem sabe, buscar uma vitória em casa. Atlético que tá precisando demais, né? Tava precisando demais dessa vitória. E veio a campo com um time um pouco parecido, né, com o que nós vimos na última partida, com a diferença de que estreou o atacante Lelê, que foi um imbróglio jurídico cansativo, né, até conseguir fechar de fato com o Atlético e poder assinar contrato, ser regularizado e jogar. E iniciou ele como centroavante, deixando o Daniel no banco. Outra coisa diferente do Atlético é que as pontas foram invertidas. O Federico Martinez foi pro lado esquerdo, o Kelvin foi pro lado direito, e aí no meio tínhamos o Cauã como segundo volante e o Robert como o meia. E olha, a análise do jogo ela é muito resumida. Foi um ataque contra a defesa durante 90 minutos de jogo. O Atlético fez um primeiro tempo sufocando o adversário, pressionando demais o Botafogo, que por sua vez mostrou um problema que vai pra mim além do que acontece em campo. Vou falar um pouco aqui, talvez o torcedor do Botafogo, o torcedor da Pantera possa se incomodar, mas eu espero que você entenda que é uma análise absolutamente tática e nada pessoal, tá? Mas o Botafogo mostra muita fragilidade técnica, muita dificuldade de se impor e diria que até um pouco falta de coragem jogando sem a bola. Entenda o seguinte, o time estava escalado com Jefferson Nem, o Jonathan Cafu e o Léo Gamalho, sendo que o meia era o Leandro Maciel. Por base, você teria que o Leandro Maciel seria um meia mais próximo da linha de meio de campo e teriam jogadores avançados para receber a bola dos passes dele. Só que o que aconteceu é que todos os jogadores do Botafogo recuaram nas suas linhas e deixaram apenas o próprio Leandro Maciel e o Léo Gamalho, que inclusive estreou na partida passada pelo Botafogo e fez 2 gols. E ele precisava receber bola de alguém, e esse alguém era para ser o Leandro Maciel. Só que da forma que o Botafogo veio a campo, muito, vou colocar assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas parecia covarde, parecia com medo de jogar, com medo de tentar competir. Fez com que Jefferson Nem e Jonathan Cafu ficassem muito mais na defesa do que prontos para um contra-ataque. Principalmente o Jonathan Cafu, que é um jogador de velocidade. O resultado é que o Botafogo não jogou. Leandro Maciel, em vez de
dar passes pros seus companheiros, ele estava esperando receber esses passes. E o Léo Gamalho simplesmente não jogou. Ficou praticamente só andando no campo ofensivo. E você pode estar falando pra mim, ué, não vai falar do Dragão? Tá falando só do Botafogo? Não, mas não é isso. Deixa eu explicar pra você que falar isso já resume o porquê que o Atlético teve tanta superioridade. Claro, tem muito e muito mérito do próprio Dragão, mas é importante que você entenda o que fez o adversário ser tão defensivo e o que proporcionou ao Atlético poder ser tão ofensivo. Além disso, mesmo sendo muito defensivo, o Botafogo se mostrou um time fraco defensivamente. Muitos, mas muitos espaços eram dados e o posicionamento do Kelvin e do Federico foram cruciais. O Kelvin é um ponta direita, ele sabe jogar por ali, ele se sente confortável jogando por ali. E teve o apoio do Valdir Júnior, que entrou no lugar do Dudu, que se lesionou, estava com um desconforto ou uma lesão, coisa que já esperávamos. O Dudu não vem numa temporada de sequência de jogos, vinha de uma lesão, não estava sendo usado, e começou já no jogo anterior como titular. Obviamente isso ia dar um desgaste físico, e foi o que aconteceu, ele ficou de fora do jogo. Sendo assim, o Atlético veio com Valdir Júnior e nenhum lateral direito no banco de reservas. E inclusive o Valdir Júnior acabou sentindo, né, durante o primeiro tempo e foi substituído no segundo, eu vou falar disso já já. Mas o Atlético veio muito ofensivo. Afinal, o Cauã e o Robert já são meias ofensivos. E o único meia defensivo, o Luizão, ficando ali na contenção. Com o Kelvin caindo pela direita e o Federico pela esquerda, eles se sentiram muito à vontade nessas posições. E ficou claro que essa é a disposição dos nossos pontas. Kelvin pela direita, Federico pela esquerda. E como eu tinha dúvidas de como o Federico jogava, hoje eu descobri. Ele é um ponta esquerda. Então coloca ele do lado esquerdo e faz ele jogar por ali. O Lelê muito participativo, veio mostrando que realmente precisa ser o camisa 9. Por mais que eu goste do Daniel e goste da utilização da base, o Lelê é superior. Mesmo que hoje não tenha feito gols, mesmo que hoje não tenha proporcionado algo de muito perigo, mas ele foi muito participativo, foi muito intenso e chamou muito a marcação, dando espaços, por exemplo, para várias finalizações do Federico Martins, que colocou bola na trave, bola no travessão, bola que passou perto, cabeçada, passe, finalização. Federico fez tudo que tinha direito no jogo, inclusive ainda no primeiro tempo, diga-se de passagem. O Kelvin fazendo uma grande partida também, o Robert muito participativo, de muita movimentação, o Cauã sendo um jogador mais tático, e até de certa forma defensivo, né, contendo as subidas do Botafogo e apoiando na saída de bola. O time estava bem encaixado para enfrentar uma equipe que não vem bem e que não estava bem em campo. O primeiro tempo foi injusto em terminar 0 a 0, porque o Atlético teve muitas chances mesmo de sair com gol. E teve até, vamos ali, um possível pênalti que não houve, tá? Só pra passar o lance, às vezes vocês podem me pedir pra comentar alguma coisa polêmica. Não teve, tá? Foi uma bola que pegou no ombro e segue o jogo, que foi a reclamação ali no primeiro tempo. Terminou 0 a 0, fomos pro intervalo, e aí o Atlético teve que fazer uma substituição de emergência, né? O Luizão foi pro lado direito e entrou o Ezequiel Ram para o meio. Afinal, o Valdir Júnior sentiu e nós não temos lateral direito para poder substituir. Pelo menos não tinha no banco de reservas. Então o Luizão fez as vezes de lateral direito. E ficou claro que não é a posição do Luizão e improvisar ele ali foi até um perigo. Porque apesar de o Atlético ter continuado melhor e ter chegado ao seu gol dessa forma, o Atlético em alguns momentos assustou. Mas antes, vamos falar, claro, do gol do Atlético. Jogada pela direita, o Kelvin faz um cruzamento, quase um passamento, né? Foi um passe, uma bola invertida pro outro lado. Era pro Lelê chegar finalizando, mas ele acaba falhando ali, né? Ele fura a bola, só que o Federico Martins, que já tinha tentado de todos os jeitos chutar pro gol, consegue empurrar meio que de coxa, meio que de barriga, meio que, sei lá, né? E empurra pras redes, fazendo o gol que era mais do que merecido pro Atlético, fazendo 1 a 0, tirando um caminhão do próprio torcedor que estava ali no Ascioli apoiando o Atlético nessa noite fria de domingo. E olha, um gol mais do que importante, um gol que não só privilegia o futebol que o Kelvin jogava, que era um bom jogo que ele fazia e vem fazendo bons jogos. O Kelvin voltou e vem buscando o jogo, sendo um jogador diferencial. E também premiou a noite do Federico Martins, que merecia pelo menos fazer um gol. E ele conseguiu fazer gol naquele momento.
Uma vez que o Botafogo levou o gol, ele se obrigou a deixar o medo de lado, deixar o medo de jogar para tentar se lançar ao ataque. E aí foi onde eu falei que a falta do lateral direito preocupa, porque o Luizão não é lateral, então ele não sabia se posicionar para evitar a chegada do jogador adversário que vinha pelo seu lado. Sendo assim, se não me engano foi o Jefferson Nem, teve duas chances claríssimas, fora umas 3 outras bolas que ele recebeu na área ou próximo da área, sem marcação, porque o Luizão não sabia se posicionar muito bem ali. Teve até uma bola que o Paulo Vitor fez uma bela defesa e acabou se machucando batendo na trave, e teve uma outra bola que ele chutou e a bola passou, se não me engano, batendo no travessão ali, ou passou por cima. Eu sei que foi muitíssimo perigosa a finalização, e foi um susto, porque o Botafogo não tinha jogado. Então, uma vez que ele se dispôs a jogar, mostrou que dava pra jogar contra o Atlético, se ele tivesse tido mais coragem durante todos os 45 minutos do primeiro tempo, coisa que não aconteceu. Só que a partir do momento que o Atlético tomou esses sustos, o técnico Lacerda começou a mexer em algumas peças, aí entraram o Shailon, entrou o Ariel mais no final do jogo, o Castro entrou no lugar do Cauã para dar uma contenção defensiva por ali, né, e enfim, o Atlético se reorganizou, e aí acabou pro Botafogo. O Atlético até criou mais chances e inclusive chegou ao seu segundo gol. Se o Kelvin tinha dado assistência para o Federico Martins, dessa vez foi o Federico que deu uma assistência para o Kelvin chegar batendo. E o goleirão ali do Botafogo, Vitor Souza, acabou não conseguindo fazer a defesa, vamos colocar assim, e deixou a bola entrar para as redes, e 2-0 pro Atlético. E vamos combinar, um placar justíssimo, muito justo. O Atlético mereceu ganhar até por mais, pelo que entregou, pelo que apresentou em campo, pela entrega, por tudo aquilo que fez nessa partida. E sim, tem muita gente que vai comentar: ah, mas é porque era contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ah, porque o Botafogo não vem bem e tal. Ok, a gente entende que o adversário não vem em bom momento, mas o importante é que se o time do adversário não está bem, o time da casa tem que se impor. A obrigação é fazer isso. E foi o que o Atlético fez. Fez o que precisava ser feito da melhor forma que podia ser feito. E conseguiu uma vitória mais do que justa, fazendo com que o Atlético dê um salto na tabela, né? Sai dos 24 para os 27 pontos, chega ali pro meião da tabela, ali pro 10º colocado, se não me engano, a tabela tá aparecendo aí pra vocês, e deixa o Botafogo ali na zona de rebaixamento. Arriscado, inclusive, cair mais, né? O Botafogo pode até perder mais posições. E é um momento muito complicado para a Pantera, que ainda tem algumas contratações em vista ali, né? Busca se reforçar, mas eu acho que o problema vai além do que está acontecendo dentro de campo. Vai mais do psicológico. É um problema que, inclusive, nós aqui do Atlético conhecemos bastante, né, sobre isso. Mas eu queria saber a sua opinião. Queria saber primeiramente, né, o que você achou do Atlético nesse jogo? O que você achou da vitória? Acredita que pode vir uma segunda vitória ali diante da Ferroviária em casa? Uma boa sequência para quem sabe voltar a sonhar com algo maior do que apenas a permanência na Série B? Gostou da apresentação do Dragão nesse jogo? Deixe nos comentários. Você, torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, o que você tá achando do seu time? Acredita que ainda dá pra escapar desse Z4? Acredita que o time ainda consegue reagir e sair dessa situação de rebaixamento iminente? Tá no comecinho do segundo turno, dá pra fazer alguma coisa diferente com o técnico Alan Al? E aí? Me deixem nos comentários também a sua opinião. Eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço que clique no botão hypar quando você deixar o like, que ajuda demais no engajamento e fortalecimento do trabalho. E também, se puder, se torne membro do canal, é a partir de apenas R$ 1,99. E você entra no grupo do WhatsApp, o Gader Futebol Clube, e ganha todos os benefícios por lá presentes. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.